Eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. O que há em um nome? Deus tem um nome, Deus tem um nome. E nós vamos falar sobre esse nome, o que esse nome gera em nós. Quais são as coisas que esse nome faz acontecer em nossa vida. Obrigado, Tiago Marto, está sempre nos ajudando aí. A equipe também aí de Buscando ao Senhor, né? Está sempre conosco aí, nos ajudando. Queria convidar você a abrir em Êxodo capítulo 3, verso 1. Êxodo capítulo 3, verso 1. Êxodo capítulo 3, verso 1. E aí diz a palavra: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Miriam, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos, verso 13 agora, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Pai, muito obrigado, porque nós queremos conhecê-lo cada vez mais em nossa vida. Obrigado, Pai, porque pela Tua palavra nós chegamos a conhecê-lo melhor. Obrigado porque a Tua palavra revela para nós a respeito do Senhor. Mas é verdade também que toda a vida de Jesus revelou quem o Senhor é para nós. A vida inteira de Jesus é uma revelação encarnada de quem Tu és. E a minha oração nessa noite é: manifesta-te em nosso meio. Fala conosco, cuida do nosso coração e abençoa cada família, cada pessoa aqui. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Olhe para quem está do seu lado e diz: Que bom que você está aqui essa noite. É muito bom. Pode sentar, querido. Deus abençoe. Eu estou bastante empolgado de começar essa série. Quantos estão empolgados nessa noite? Diga amém. Então, dá pelo menos uns 15 amém até o final. Amém ou não? Esse não vale, ainda tem 15, amém? Então, Deus tem um nome. Sim, é verdade, Deus tem um nome. Eu sei que a maior parte da gente, nós falamos Deus, Deus Pai, Deus, né, no nosso dia a dia, Deus, muito bem, mas Deus tem um nome. E o seu olhar abrangente sobre as declarações desse nome, quando Jesus, uma certa vez, começa também no Novo Testamento a dizer: Eu sou, não é? Eu sou, e ele começa a dizer várias sentenças com essa palavra, eu sou. E no olhar abrangente sobre as declarações de Cristo, começando com essa colocação, eu sou, mostra quem Deus é. Mostra para mim e para você coisas sobre Deus. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus se revela com o seu nome para a gente poder saber sobre Ele.
Então, como é que Deus funciona? Como Ele é? O que Ele faz em minha vida? Como é que Deus trabalha? Como é que isso é em nosso coração, dia após dia? No Evangelho de João, se você abrir aí na sua Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. No Evangelho de João, ele é diferente de Mateus, Marcos e Lucas. João, ele vai falar sobre como que Jesus é parecido com Deus. Ele começa: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a palavra verbo é logos. Então, ele está falando que no princípio havia uma palavra, não é? E essa palavra estava com Deus, e essa palavra era o próprio Deus. E aí no 14, diz: e a palavra veio a fazer-se carne e habitou entre nós. E a palavra é Jesus. É tão forte isso, porque a Bíblia em nenhum momento fala que Ele reencarnou, mas que Ele se fez carne. Fazer carne, Ele desceu do céu e trouxe Deus para nós. Ele desceu do céu e mexeu conosco. Deus não é um Deus de ficar só no céu. Ele é um Deus de mexer na nossa vida. Então Ele manda Jesus para trazer a revelação de Deus aos nossos corações. Acontece que essa mesma declaração de Deus o Pai, eu sou, Jesus Cristo usa no Novo Testamento, dizendo que Ele também é. E é tão forte essa declaração, e são 7 vezes que nós encontramos isso. E aí, se nós juntarmos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vamos ter uma visão multifacetada de Jesus. Nós vamos começar a conhecer toda vez que Jesus fala, eu sou alguma coisa, é porque Ele está trazendo de Deus e dando para mim e para você. Eu vou repetir isso. Toda vez que Jesus usa a palavra eu sou no Novo Testamento, Ele está trazendo um poder divino e colocando em mim e na sua vida. Isso mexe conosco. Toda vez que Jesus usou a expressão do nome de Deus, eu sou, Ele está mexendo comigo e está mexendo com você. Você pode dizer amém? Então, até o final dessa série, eu acredito que Deus vai mexer muito comigo, com você, porque a palavra eu sou é o nome mais completo de Deus no Antigo Testamento. E quando Ele vem para o Novo, na boca de Jesus, isso traz algo tremendo. Vamos ver como Cristo vai impactar a nossa vida usando o nome eu sou. Vai impactar nossas lutas, nossos medos, nossas esperanças, também vai impactar nossos sonhos. Por quê? Porque, na verdade, Ele vai pegar a expressão eu sou, vai trazer de Deus, porque Jesus é a expressa imagem do Deus Todo-Poderoso. Ele vai trazer de Deus, vai andar no nosso meio, como andou há 2000 anos atrás, e vai trazer a revelação de quem Deus é para mim e para você. Hoje nós vamos entender o começo de tudo isso. Eu vou pedir para você abrir em Êxodo capítulo 2, verso 1, Êxodo 2, 1, e ali você vai começar a entender um pouco sobre o nome de Deus. E isso é poderoso, né? Nós temos aí a história de um líder, alguém colocou de um grande líder, mas na verdade o grande é Deus, né? Então a gente sabe que é um líder do grande Deus que vai ser muito usado por Deus. E aí nós vamos começar a entender a visão de Deus e tudo mais, o que Ele fez para nós, né? Através desse grande líder. Lá por um ano mais ou menos de 1400 anos de Cristo, né? Então já faz um tempinho que Ele passou por aqui, amém? Alguém estava vivo lá? Amém? Não? William? Não? Ok. Então, nós temos aí 1400 anos antes de Cristo, e essa visão lá de trás de Moisés vai trazer muita coisa para nós. O livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, termina em tom de festa. O Gênesis capítulo 40, você vai indo, 41, é tudo coisa boa, 42, e termina com José festejando no Egito, porque, na verdade, José foi usado por Deus para salvar o Egito e toda a terra. Você pode dizer amém? Deus usou José. E aí, o Gênesis termina com uma alegria muito grande. O povo de Israel é um povo protegido por Deus, um povo abençoado por Deus.
Mas quando começa o livro de Êxodo, os faraós esqueceram do que José fez, das bênçãos que trouxe para o Egito, e aí ele vai justamente perseguir o povo de Deus. 400 anos no Egito, eles começam a ser grandemente perseguidos, a tal ponto que o faraó manda matar todos os bebês homens para que Israel não prosperasse como nação. E aí há um choro muito grande em todo Israel. Então é um povo que sofreu bastante nessa época, e aí nós começamos a ver as primeiras manifestações de Deus na vida de Moisés. A palavra de Deus diz que quando a mãe de Moisés viu, eu estou te dando contexto para entrar na mensagem de hoje, quando a mãe de Moisés viu que ele ia morrer, fez um jejum com um cesto, colocou Moisés dentro, betumou, e colocou no Nilo, e Moisés desce no Nilo, e a filha de Faraó vê uma criança chorando, resgata Moisés, daí o nome Moisés, tirado das águas, resgata Moisés, e aí quando Moisés sai das águas, então nós vemos que aquela mulher é usada por Deus para instruir Moisés com leitura, com escrita, porque não é todo mundo que lia, não era todo mundo que escrevia, isso era coisa dos príncipes, e Deus precisava ter alguém para escrever o Antigo Testamento. Então aquela criança é levada até dentro de um palácio com um propósito. Quando você nasce, Deus já colocou um propósito em você. Aquela criança foi para dentro de Faraó, para dentro de toda a parte faraônica das construções, a aprender a ler, a aprender a escrever. E foi ele que escreve, Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E muitos acham que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. Muito bem, Moisés, o homem de Deus, ele era um bebê ainda. E ele foi resgatado pela mão da filha de Faraó, ele foi levado para dentro, ele é educado, ele é adotado, e quando jovem, ele decide enfrentar, ele tem uma crise de personalidade, ele não queria ser egípcio, e ele quis se voltar ao povo de Deus. E quando ele vai se voltar ao povo de Deus, então ali como alguém sabendo que ele era judeu, de Israel, ele mata um egípcio, tentando com o seu próprio braço, com a sua força, fazer alguma coisa para o povo de Deus. Muito bem, esse é um momento dramático da vida dele, porque ele descobre que ele não estava com Deus nessa situação. Agora eu quero chamar a tua atenção e ler com você em Hebreus 11, 24, diz: pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou-se a ser conhecido como filho de Faraó, ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus, em vez de desfrutar dos prazeres fugazes do pecado. E aí você vê as boas intenções. Ele mata o egípcio, ele foge, ele vai para o deserto, não é? E aí nem mesmo o povo dele confiava nele. Pastor, por que você está falando isso? Senão você não vai entender o nome de Deus. Se eu não te contar essa história antes, você não vai conseguir entender de onde que Deus tira o nome dele. É tão forte o que vai acontecer agora, porque Moisés vai para o deserto. Diga comigo, deserto. Alguém já passou num deserto na vida? Levante a mão. Não, só quem tem certeza que já passou. Pastor, eu passei um deserto na minha vida, né? Quantos eram solteiros e depois se casaram? Como é difícil ficar sozinho. Eu falei, pastor, né? Estava num deserto, né? Recentemente, não vou falar aqui o William, parece que está saindo, né? É verdade? É verdade, rapaz. Qual é o nome dela? Eleren. Bem-vinda, Deus abençoe. Você quer ficar de pé para ficar mais vermelhinha, né? Glória a Deus. Hein, Silvana? Abençoa o menino aí, está do seu lado. Se é de Deus, vai prosperar, não? Glória a Deus, né? Eu estou lá com o curso, viu? Se quiser fazer, $5.000, pode depois... Brincadeira.
Deserto, querido, não é lugar para morrer. Deserto não é lugar para morar. Deserto é lugar para você aprender a lição e cair fora de lá o mais rápido possível. Deserto não é desamor de Deus. Muita gente acha que o deserto é Deus não te amando. Não, não, não. Deserto, querido, é Deus te levando para o propósito dEle. Moisés passou 40 anos achando que era alguém. Eu sou príncipe. Eu sou legal. Eu sei ler, eu sei escrever. Eu sou rico, eu sou próspero. Aí Deus leva ele 40 anos no deserto para ficar cuidando de ovelha. Lá ele percebe que ele não é ninguém. Que Deus, meu Deus, cadê Deus? Onde está Deus? Ele está lá no meio do deserto. A única coisa que ele sabe falar é mé, mé. 40 anos cuidando de ovelha. Para que depois, nos outros 40 anos, ele pudesse ser um homem poderoso nas mãos de Deus. Sabe para que é o deserto? É o lugar para a gente conhecer que nós não somos ninguém, que Deus é em nossa vida. É o lugar que Deus trabalha o seu destino em nós. É o lugar que Deus revela o seu propósito na nossa vida. Se tem alguma coisa para mexer, nós passamos em deserto. Deus mexe com a nossa vida. Deus nos faz mais cheios da sua presença e da sua vontade. Então, foi naquele deserto, aleluia, que a sarça ardeu. A Bíblia diz que Moisés estava andando e uma sarça, uma árvore comum ali do deserto, começou a arder e não se consumia. E Moisés, que conhecia o deserto, falou, essa sarça está ardendo, mas não está se consumindo. Ele começou a pensar, meu Deus, o que é isso? E ele se voltou para lá. Ele ficou curioso para saber. Ele teve uma indagação. Veja bem, Deus usa curiosidade em nossa vida. Deus usa uma pessoa, Deus usa um querido, Deus usa muitas coisas para nos despertar. Às vezes nós não queremos nem ir na igreja. E aí alguém fala assim, eu conheci um rapaz que ele falou assim para mim, nada a ver com o William não, mas ele falou assim, pastor, eu fui à igreja porque eu queria namorar uma moça que eu conheci. Aí eu entrei lá e a moça nem foi na reunião. Aí me obrigaram, o rapaz que estava na porta me colocou no primeiro lugar no banco. E eu fiquei escutando o pastor pregar. E tudo que o pastor pregou foi para mim. A moça não veio, mas Jesus veio e me salvou. Curiosidade. Quando eu conheci a minha esposa, ela estava lá no primeiro lugar, junto ao pastor. Isso já é no noivado, né? Mas olha, quando eu procurei esposa, é dentro da igreja que eu procurei, viu? Não foi fora, não. E quando eu queria saber uma resposta era de Deus, eu a vi sentado com o pastor na frente, no primeiro banco. Eu falei, essa é das minhas, glória a Deus, vou casar com essa. Uma bênção, né? Amém? Muito bem, abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 3, verso 11. Olha, dá uma olhada comigo, Êxodo capítulo 3, verso 11. A Bíblia diz que Deus chegou para Moisés em Êxodo capítulo 3, verso 11 e diz, então disse Moisés a Deus, ele chegou para ele e falou, Moisés, eu quero te enviar ao meu povo que está no Egito. A Bíblia diz em 3:11, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? A gente começa a analisar aqui várias desculpas que Moisés dá para que o propósito de Deus não se cumpra nele. Eu começo a pensar, quantas desculpas usamos para Deus não fazer o que quer fazer em mim e em você? Quantas vezes nós damos desculpas? Quantas vezes nós não queremos ceder a Deus? Quantas vezes Deus fala com a gente e a gente continua fazendo só o que queremos? Deus chega para Moisés e diz, meu filho, tem um povo clamando lá, eu quero que você vá lá e liberte aquele povo. E a primeira coisa que ele fala é essa, em relação às desculpas, quem sou eu? Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?
Você já usou essa desculpa alguma vez na sua vida? Deus querendo te usar e você olha e diz: quem sou eu? Eu sou muito pequeno. Outro dia escutei a expressão: eu sou uma minhoquinha de Jesus. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Essa desculpa ela é ótima, porque ela acontece duas coisas, né, irmão? A primeira coisa, quando eu digo quem sou eu, ele tira a tarefa. Quem sou eu? Então eu não estou preparado para a tarefa. E a segunda coisa, ainda sou humilde. Quem sou eu? Olha como sou humilde. Escolhe o Carlão, escolhe o Marto, escolhe o Samuel, escolhe cada um, escolhe o João. Quem sou eu para tirar aquele povo e levar para o outro lado? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Deus nem responde a essa pergunta. Porque Ele não está falando de você, parceiro. Ele está falando dEle. Ele é que é o poderoso para tirar o povo do Egito. Moisés é de fato ninguém. Quem sou eu, pastor, para ajudar na igreja? Olha, você não conhece o meu passado, você não conhece os meus problemas, você não conhece os meus dilemas, os meus trilemas, você não me conhece, pastor. Não te conheço, mas o Deus que te trouxe aqui é o Deus que quer usar a sua vida. Quem sou eu? A gente usa essa desculpa às vezes 20 anos dentro da igreja. Nós vamos começar um trabalho lá, num local diferente. Quer ver gente necessitada? Outro dia alguém falou para mim: pastor, eu não vejo Deus agir na minha vida. Eu falei: porque você está no lugar errado. Você quer ver Deus agir? Vai no hospital, pede para Deus te conduzir, abre a porta que Ele te mandar abrir, e você vai ver Deus curar através da sua mão. Eu entrei recentemente no hospital, tempos atrás, e eu me lembro que eu fui visitar uma pessoa da igreja, não estava. Aí eu cheguei lá e falei: meu Deus, eu não vou perder viagem, me conduza alguém. Aí eu fui andando pelos corredores, de repente eu escutei: entra. Eu abri a porta, uma mulher no estado muito ruim de saúde, e uma vizinha crente orando com ela. Ela estava orando, e a mulher dura, coração, face dura, com coração endurecido. E eu falei: minha senhora, a senhora dá licença, eu estou andando pelos corredores, escutei uma voz: entra aqui. Aí eu entrei: eu sou pastor, eu gostaria de dizer para a senhora que eu estou aqui porque Deus te ama. A vizinha começou a glorificar Deus, falou: eu falei para você, eu estou te falando que Deus me enviou aqui para falar que te ama, você está com o coração duro. E agora Deus pega alguém lá de fora e está falando a mesma coisa que eu estou te falando. Por que teu coração está duro diante de mim? Diante do Senhor. Aí aquela mulher começou a chorar e ela entregou a sua vida a Jesus Cristo. Você quer ver Deus usar você? Você quer ver Deus usar você? Você quer ver Deus usar a sua vida? Sai do lugar e vai para onde Deus te conduzir. Pede para Ele: me envia, Senhor. Envia a mim, envia a minha família, usa a minha vida. E você vai estar no ponto de ônibus e Deus vai te usar. Deus não responde a pergunta de Moisés. Falou: quem eu sou? Deus não responde. Falou: de jeito nenhum. Mas Ele dá uma resposta dizendo para ele, falou: olha, eu serei contigo. A resposta de Deus não é sobre a pergunta dele, é sobre quem Ele é. Deus vai estar com você, irmão. Está entendendo? Deus vai estar com você. Deus vai estar comigo, com você, no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Quem sou eu? Nada. Não é disso que se trata. Você não pode lançar um curso de Você Pode em 21 passos para fazer o tamanho dessa obra aqui.
Você não pode lançar um curso com pensamentos positivos, vamos libertar o povo de Israel. Não é para isso. O povo de Israel não vai ser livre por causa do nosso pensamento positivo. Deus não ia livrar Israel por causa da força do nosso braço. Moisés não tinha capacidade. Ele tinha uma vara, ele tinha 1000 problemas, ele tinha 1000 ansiedades, você vai ver pelo texto que ele dá um monte de desculpas para todo lado, para que Deus não usasse a sua vida. Às vezes Deus está querendo usar seu coração, a sua vida, resgatar uma situação, melhorar, e você dizendo, não sou eu para fazer isso. Ele apenas diz, estarei com você, isso não é sobre você, isso é sobre mim, não importa quem você é, importa quem eu sou. Se eu tiver que fazer, eu farei. A segunda desculpa que ele apresenta para Deus é quem é você. Tudo bem, eu não sou ninguém, mas quem é você para tirar? Eu vou chegar lá no povo, e o pessoal vai chegar lá silvando e vai dizer, quem te enviou? Qual é o nome dele? Você falou com ele? Porque nome é uma coisa diferente para nós e para o judeu. Qual é o nome dele? Você falou com Deus? Falei, ele falou comigo. Ele falou que vai libertar vocês. Qual é o seu nome? Qual é o nome dele? Ele se apresentou para você? Qual é o nome deste Deus? Como ele se chama? Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Os egípcios serviam a vários deuses, e todos tinham nome. Era o Deus Nilo, era o Deus da morte, era o Deus... Todos os povos tinham deuses com nomes. Dagon, Baal, Balaíns. Eles tinham nome. O adorador chegava diante de Deus com nome. O nome mostra intimidade. O nome mostra que você conhece aquela pessoa. E aí ele chega para Deus e diz, quem é você? Os egípcios serviam muitos deuses, tinham muitos nomes. E agora Deus me enviou, é muito vago. Qual é o seu nome? Perguntou Moisés. Você sabe que na Bíblia, quando Deus começou a falar em Gênesis, Ele começou a falar vários nomes. Por exemplo, Ele falava o nome El Shaddai, sempre tinha El. Esse nome El significa poderoso. Tem até o nome que acompanha, é Eloã. Mas El Shaddai, El tinha sempre vários e vários nomes de Deus. El Elyon. E aí quando Deus se manifestava em alguma coisa, Ele colocava o Todo-Poderoso desta área. O Todo-Poderoso, e aí Ele começa a usar, por exemplo, Elohim, que é o plural. Tanto que quando Gênesis começa no princípio, criou Deus, a palavra é Elohim, que é uma palavra no plural. Muitos acreditam que Deus está falando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que formam um só Deus. A verdade, quando vem El Shaddai, quando você vê a bênção de Isaac passando para Jacó, ele disse, e o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Ele usa a palavra El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, o Deus do poder te abençoe, o Deus que tem poder possa te abençoar, te multiplicar. Quando Jacó luta com Deus, por exemplo, ele usa também o seu nome, e Deus vai fazendo uma obra, revelando o seu nome na história judaica. Mas aqui, o nome para o judeu é muito importante. O nome, ele é visto como uma extensão da sua identidade. Muitas vezes é uma profecia do que você vai fazer. Muitas vezes fala do seu futuro. O nome muitas vezes guia você na sua caminhada, isso para o judeu. O nome Jacó, por exemplo, é muito interessante, porque quando Jacó nasce agarrado no calcanhar de Esaú, a mamãe dele olhou e disse, rapaz, você consegue tirar vantagem de tudo, o seu nome é Jacó.
você tira vantagem em qualquer circunstância. Quando ele fazia arte, o nome dele tinha um tom de arte. Você tira vantagem. Em Jacó. E aí quando ele tem um encontro com Deus, Deus muda para Israel o nome dele. O rapaz que fazia com seu braço, agora se transformou em Israel, aquele que deixa Deus fazer. De vários nomes que Israel tem, uma conotação do hebraico é essa: eu tiro da minha mão e ponho na sua. Israel, eu tiro do meu poder, eu não posso, eu não consigo, eu tiro de mim e coloco na sua mão. Príncipe é uma conotação, mas é aquele que tira e coloca na mão de Deus. Permite que Deus prevaleça por ele. E o nome aqui é revelado. A Bíblia diz em 14: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Este momento, quando ele fala assim, qual é o seu nome? Ele diz: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. É tão forte isso, é o tetragrama sagrado. O tetragrama sagrado é colocado em 4 letras, ali do Antigo Testamento. Uma imagem muito bonita do hebraico. A imagem do hebraico é justamente a gente escreve, não é? Da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda que nós temos o nome de Deus. Este nome é escrito daqui para lá. Portanto, quem lê hebraico sabe que é ao contrário do português. Eu sou significa, eu sou, lido no tetragrama sagrado, é Yod, Re, Val e Re de novo. E essa palavra diz, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus excelso, que está acima de todos os outros deuses. E ele empresta as vogais do nome Adonai, porque foi perdida como é que se pronuncia essa palavra. O judeu tinha tanto medo de pronunciar esse nome, porque há uma maldição para aquele que tomar o nome de Deus em vão. No Antigo Testamento, Deus diz: maldito, olha, você não pode usar o nome de Deus de qualquer forma. Muitas vezes minhas crianças estão brincando e dizem: ai meu Deus do céu. Eu falei: foi uma oração? Outro dia eu estava falando: meu Deus do céu. Aí a minha filha perguntou: foi uma oração, pai? Porque as pessoas hoje usam assim: ai meu Deus do céu, né? Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. E aí vai usando o nome de Deus de qualquer forma. Você não está entendendo, esse nome tem uma conotação muito importante. Deus tem uma mensagem para trazer para nós. Israel vivia num mundo politeísta, um mundo cheio de deuses, cheio de nomes. Deus está dizendo para Israel: Israel, o meu nome, o Deus da Bíblia, o Deus do Torá, não é igual ao Nilo, não é igual ao Baal, não é igual ao Balaíns. O meu nome está acima de todo nome no céu e na terra. O Deus de Israel. Pastor, o que revela esse nome em primeiro lugar? Não existe nenhum nome igual a ele em sua espécie. Quando nós falamos os nossos nomes, eu, Fernando, a Maria, a pastora Gerli, pastor Eli, nós estamos falando de pessoas iguais, semelhantes, pessoas da mesma espécie. Deus está falando para mim e para você: eu não sou da sua espécie. Eu estou acima de todo nome, de toda existência. Não há outro Deus igual a mim. Então não é pastor que te salva, não é padre que te salva, não é religião que te salva. Há um único nome: o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele pode salvar. Segundo, a existência de Yahvé não tem extensão em tempo. Ele não tem início, ele não tem fim.
Jesus, por exemplo, para dar esse exemplo, no Apocalipse, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Deus está dizendo para mim: eu não tenho extensão. Você não vai há 200 anos atrás perguntar: onde está Deus? Porque eu estarei ali. Você não vai 2000 anos atrás perguntar: onde está Deus? Porque eu estarei ali. E se você correr toda a eternidade para trás e perguntar: onde está Deus? Ele vai dizer: eu estou aqui. Porque na realidade, o nome de Deus é eterno, Ele é atemporal, Ele está fora do tempo. Há 2 tipos de tempo na Bíblia, um chamado Kairos e outro é chamado Cronos. O Cronos é o nosso. Então nós temos 20, 30 anos cronológicos. Deus está fora disso. Deus, Ele olhou a minha vida, olhou a sua vida desde o início, colocou um propósito em nós. Quando nascemos, Ele estava lá. E depois Ele veio caminhando conosco, mas Ele observa de fora. Ele não faz parte do Cronos. Tanto que a palavra de Deus, quando fala do tempo de Deus, Ele fala de um outro tempo, do Kairos. Talvez o seu Cronos, você acha que agora é o tempo de tal coisa acontecer. Mas no Kairos de Deus, Ele diz: não é. Ou talvez ao contrário, você diga: não é o tempo de acontecer. E Deus vai dizer: é o meu tempo. O tempo Kairos de Deus é um tempo fora do nosso, onde Ele tem toda a sabedoria para governar a nossa vida, nossa atitude, saber o que acontece, estar preparado para cuidar de nós e nos dirigir. No Salmo 102, verso 27, traz o nosso terceiro momento que diz: Yahvé é sempre o mesmo. Tanto que Salmo 102, 27, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim, tu és o mesmo. E em Hebreus 13, 8, de Jesus Cristo é o mesmo. Deus é o mesmo e Jesus Cristo é o mesmo. Por que isso é importante? Porque já pensou, Pastor Bauer, nós chegarmos no céu e Deus dizer assim: olha, eu até falei que eu ia salvar vocês, mas mudei de ideia. Eu até pensei que iria abençoar você, mas eu mudei de ideia. Você não merece. Você vai dizer: não mereço mesmo. Você não é compatível com o céu. Você vai dizer: olha, sem Jesus eu não sou mesmo. Mas porque Deus não muda de ideia, quando você não estiver mais aqui, o seu lugar vai estar junto ao trono de Deus. Porque Ele não muda de ideia. Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é um Deus transcendente, Ele está acima da criação, Ele está além da criação, Ele é um Deus imutável, constante, Ele é um Deus soberano, único em autoridade, único em poder, ninguém concorre com Ele. Tem uma imagem na internet que eu sempre observo e diz: meu Deus, quem fez não entendeu quem Deus é. Tem de um lado Jesus Cristo, e do outro lado o diabo tirando um braço de ferro. E os dois são empatados. Não existe braço de ferro com Deus. Não existe inimigo de Deus. Deus não tem inimigos. Quem tem inimigo é a igreja. A igreja tem, o povo de Israel tem, povos da terra têm inimigos. Deus não tem. Não tem ninguém que chega para Ele e diz: vamos tirar um braço de ferro. Não tem nenhum querubim. Se juntar todos os anjos do inferno e baterem na porta de Deus, Deus só sopra. Diz: olha, não estou a fim de atender ninguém hoje. Não há poder no céu e nem no inferno, nem querubim, nem serafim, nem anjos, nem demônios, nem potestades, nem arcanjos conseguem chegar diante do trono de Deus para disputar com Ele. Portanto, eu quero dizer que quando nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, nós estamos falando do Deus que ninguém consegue vencer. De um Deus que já escolheu você, que já cuidou de você, cuidou do seu nascimento. Talvez você diga: pastor, tanta coisa aconteceu, mas Deus tem um projeto. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós.
Este é o compromisso imutável de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Há uma ideia de que quando Deus é poderoso, que Ele está sentado num trono aquietado, né, num lugar cheio de nuvens e olhando, dizendo, que pena e tal. Não é a figura do Deus eu sou. Veja, eu sou o Deus eu sou, e eu sou me enviou a vós. Então, Léo, quando você estiver no seu dia a dia, o poder de Deus, através de Jesus, é enviado para nós. Ele mexe na nossa vida, Ele mexe na nossa semana. Arthur, Deus mexe no nosso dia, Ele mexe no nosso coração, Ele mexe no nosso ser. Eu quero dizer para você que Ele tem um compromisso com o povo. Ele não é um Deus de ficar parado, é um Deus que trabalha em vós. Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, diga para eles que o Deus eu sou enviou a eles, porque o meu poder vai tocar eles, porque a minha unção vai libertar eles, porque o meu amor vai cuidar deles. No Novo Testamento isso é tão forte que Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir seu coração, eu entro dentro, pastor Celso. Eu entro no coração. Eu não sou o Deus de ficar lá em cima, eu sou o Deus de jantar com você, de comer com você, de andar com você, porque eu sou o Deus que entra na sua casa. João 16:8 diz, quando Ele, o Espírito, vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos sentados nesse culto, e aqui quando eu estou pregando essa palavra, eu sinto que há pessoas que estão dizendo para Deus, eu sou tão pecador, pastor, eu tenho tanta injustiça, eu faço tanta coisa que, pastor, você não vai encontrar um lugar em Deus para mim. Mas o Espírito Santo, quando desceu sobre essa terra, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você chega diante da cruz e diz, eu sou um pecador. Toda pessoa diante do altar, não importa sua posição, se tem dinheiro ou não tem, se tem curso ou não tem, se tem faculdade ou não tem, não importa. Todos no mesmo altar dizem, Senhor, eu olhando para a cruz não me sinto digno. Eu olhando para a cruz não me sinto favorável a ser um discípulo seu. E aí nós somos convencidos, agora mesmo, nesse momento, o Espírito Santo está falando com alguém aqui. Enquanto nós estamos sentados, enquanto nós estamos ouvindo a palavra, você está dizendo, isso que o pastor está falando é para mim. O Espírito Santo leva até o teu coração e parece que toda a mensagem é para você. Encontrei um pai, tempos atrás, descendo, estava na saída do templo, ele olhou para mim e falou, gostei do que você falou, pastor. Eu achei tão legal. Eu falei, obrigado. Primeira vez que ele foi. Ele falou, mas tem uma coisa que eu fiquei muito chateado. Eu falei, por quê? Ele falou, pela minha esposa contar toda a minha vida para o senhor. Eu falei, é mesmo? Quem é a sua esposa? Ele disse, ela ali. Eu falei, ela nunca falou do senhor para mim. Eu falei, é impossível, pastor. Conforme você lia, era eu. Certinho, pastor. Eu falei, então, amigo, Deus está te buscando. Então, meu amigo, Deus está falando com você. Então, meu amigo, é hora de você entender que o nosso Deus não é um Deus aquietado, é um Deus que fala. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo está aqui essa noite falando conosco, porque Ele é o Deus eu sou. Ele não é o Deus Baal, Ele não é Balaim, Ele não é o Deus Dagon, Ele não é o Deus desse mundo. Ele é o Deus que fala ao meu e ao seu coração. Quantos podem aplaudir esse Deus e dizer, Senhor, obrigado. João 10:27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você está no culto e Deus fala. Você está no louvor e Deus fala. Você está no seu dia a dia e Deus fala. Você está andando e Deus fala com você.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Aqui, nessa hora, nesse momento, Deus está entrando nas minhas e nas suas moléculas. Querido irmão, quer dizer, querida irmã, amigo, amiga, eu quero dizer que nessa noite Deus entra dentro de nós. Ele pega nas moléculas. Eu não esqueço de um rapaz, tempos atrás, lá no IBC, cuidava do seguro do meu carro, e ele foi lá ver comigo, e deu o horário. Eu falei, me dá 15 minutos que eu vou dar uma palavra na IBF, estava acontecendo dentro da igreja, para criança, só criança. Só criança. E eu saio, e eu volto aqui para falar com você. Ele falou, tá bom. Eu falei, vamos comigo. Ele falou, não vou não, pastor. Eu falei, vamos comigo até a igreja, 15 minutos, eu vou pregar e eu volto, é rapidinho, é as crianças. Ele falou, não vou não, pastor. Eu falei, por que você não quer ir? Ele falou, pastor, o dia que eu entrar naquela porta, eu nunca mais saio. Eu sei que Deus vai falar comigo. Pastor, o dia que eu entrar por aquela porta, eu nunca mais vou sair. Sabe por quê, pastor? Porque eu conheço Deus. Eu sei. Eu falei, por que você não vai? Eu não estou preparado, pastor. Então se prepara. Vamos conhecer Deus. Deus é tudo de bom. Deus faz um filho ser melhor filho, faz um pai ser melhor pai, faz uma mãe ser melhor mãe, faz um esposo ser melhor esposo, faz uma esposa ser melhor esposa. Por que você não vai? Fico imaginando, querido, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deus está agindo, Deus fala conosco. Não é o Deus de longe, mas é o Deus que penetra, é o Deus que entra no coração, é o Deus que mexe conosco. O Deus eu sou está mexendo aqui essa noite, está mexendo com a gente. Ele faz acontecer segundo as nossas necessidades. A Bíblia diz que Moisés olhou para a sarça ardeu, e aquele medo, aquele pavor, aquela angústia foi sendo tirado pelo poder da sarça que estava ardendo. Quando você vem ao culto, Deus começa a mexer com você. Quando você vem ao culto, Deus começa a tocar em você. Quando você vem no culto, Deus começa a falar sobre o seu futuro. Deus olha para você e diz, foi com um propósito que eu te coloquei. Foi com um propósito que eu te coloquei. Lá Deus diz em João 5:56, quando Jesus Cristo, eu vou encerrar com essa parte, quando Jesus Cristo estava falando sobre, no Novo Testamento, sobre Deus eu sou, ele fala essa passagem, é linda. Diz assim, Abraão, Jesus falando, Abraão, vosso pai, se alegrou por ver o meu dia. Abraão, vosso pai, se alegrou. Mas Abraão viveu milhares de anos antes, não é? Abraão é 2000 anos antes de Cristo. Os judeus falaram assim, mas vem cá, você é jovem ainda, você viu Abraão? Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele usa essa sentença, antes que Abraão existisse, eu sou, os judeus pegam em pedras e querem jogar nele, porque entenderam o recado. Jesus está falando, quem vê o Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Os judeus pegam nas pedras para apedrejá-lo e ele sai do meio deles. A Bíblia diz em João 8:58 que Jesus olhou e disse, olha, antes que Abraão existisse eu sou. Quando nós vamos analisar aqui nessa série as sentenças que Jesus falou, usando a palavra eu sou, é porque Ele está pegando o que Deus é e trazendo para a minha vida no cotidiano. Joy, eu vou pegar que eu sou pastor e eu vou guiar você essa semana. Eu vou pegar que eu sou o pão da vida e eu vou sustentar você que está chorando. A verdade, toda vez que ele pegou a palavra eu sou, que do hebraico é Iavé, Jesus fala a palavra ego em mim. Ele vai pegar essa palavra, expressão no grego, que é a mesma no hebraico, traduz a expressão eu sou do hebraico, e ele vai usar a palavra ego em mim, e quando ele usa essa expressão, os judeus sabiam que ele estava falando que ele era Deus. Eles não falavam essa palavra,
Eles não gostavam. E aí o verso 14 de João, capítulo 1, diz: e o verbo se fez carne. William, Deus fez carne para cuidar de você e da sua família. Márcio, Deus fez carne para cuidar de você, da Karen e da sua casa. Ele desceu porque Ele é o Deus eu sou. Ele não é Deus de ficar sentado em nuvem. Ele é o Deus que se manifesta em nossa vida. Jesus olhou e disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Aí Ele lança 7 frases. 7 frases que vão ser revelações para nós nos próximos cultos, se Jesus não voltar. A primeira Ele disse: eu sou o pão da vida. Depois Ele disse: eu sou a luz do mundo. Depois Ele diz: eu sou a porta. Depois Ele disse: eu sou o bom pastor. Depois Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Depois Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por último Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Pastor, o que há por trás desses nomes? Nós vamos ver. O que Deus fala com a gente. E você que é cristão de muito tempo, você vai perceber que mesmo que são frases conhecidas para nós, às vezes nós esquecemos o que elas significam no nosso dia a dia. Nessa noite, neste lugar, eu não vou falar dessas frases, mas eu vou falar de uma frase: o Deus Yahvé. Porque Jesus me ensinou você também, a chamar Jesus de Pai. Ele falou assim: Pai nosso que estás no céu. Nunca ninguém, nunca, em religião nenhuma, chamam Deus dele de Pai. Jesus, Ele rompeu todas as paredes que faziam que eu e você não chegasse a Deus hoje, agora, nesse momento. Ele rompe as paredes dizendo: eu sou. E aí coloca o Pai próximo dizendo: chama Ele de Pai. Irmãos, eu acho que uma das coisas que mais temos falta hoje é de paternidade, de papai, de colo, onde eu posso sentar e chorar, onde eu posso dizer: Pai, minha semana foi muito, muito ruim. Pai, eu não consigo sair desse culto sem chorar na Tua presença. Eu já não estou com 20 e corro para o colo do meu pai que está aqui. Quantas vezes? Quanto mais Deus. Quantas vezes precisamos correr ao colo do Pai? Simplesmente Pai. O judeu, ele achava tão forte o nome de Deus que ele não chamava, não usava. Ele não usava mais o nome Yahvé, não usava mais, não queria mais usar. Eles falaram: é até um santo, tão santo, tão santo, que nós não vamos usar. Eles pegavam, na hora de escrever o nome de Deus, eles usavam uma pena de ouro, ou uma vez só usava só para Deus, uma pena de ouro, ou uma pena que ele usava uma vez e jogava fora. Uma vez o nome de Deus. Eles não pronunciavam o nome de Deus, daí porque perdeu a pronúncia. Não pronunciavam o nome. De jeito nenhum. Eles queriam falar o nome de Deus, para não correr o risco de falar em vão. Mas com o tempo, eles perderam Deus. Perderam o relacionamento com Deus. Deus se tornou distante, um Deus irado, um Deus que castiga só. Mas deixou de ser o Pai. Quando Jesus traz a revelação de Pai, Ele está falando para mim e para você que hoje é dia da gente sentar no colo do Pai, chorar e abraçar, sorrir. É tão forte isso porque ele só falava assim: o nome de Deus tem que ser respirado. Jesus falou: não, você tem que falar: Pai nosso que estás no céu. Chamar Ele para perto. Deus tem nome. Deus tem nome. Eu acho lindo, Trindade. Espírito Santo está nesse culto, fazendo com que você louve ao Filho, que é agradar ao Pai, agrade ao Filho. Você louva Jesus e o Pai fica feliz. Mas sabe aonde Jesus vai conduzir você, Marta? Para o colo do Pai. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Então nós estamos no culto e sentimos a gloriosa presença do Espírito Santo e choramos e nos entregamos a Cristo, só que Cristo vai pegar você e vai levar até o colo do Pai. A gente não pode perder a referência do Pai. Então, essa noite Deus colocou uma coisa no meu coração. Ele falou assim: convida as pessoas que querem receber a bênção do Pai sobre suas famílias, que venham aqui à frente. Tem uma bênção do Pai que ela é linda, ela está escrita em Números, capítulo 6, verso 24 em diante, e eu vou colocar na primeira pessoa. Se nessa noite, enquanto o pessoal está cantando, você sente o desejo de colocar a sua vida na presença do Pai, eu quero abençoar você e a sua família. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Pai, nós queremos orar por cada família, que quando eles saírem do seu lugar e virem para frente, ou mesmo no seu lugar, mas saírem e virem andando, Senhor, que o Senhor possa pegar cada filho em seu colo. Se tem alguém aqui chorando, Pai, ele seja consolado. Se tem alguém aqui precisando de algo, o Senhor possa tocar. Se tem alguém com dúvida, o Senhor possa sarar. Se tem alguém aqui aflito, o Senhor possa trazer graça. Mas conforme eles estão chegando ao altar, abraça cada filho, cada família e abençoa, porque Tu és nosso Pai, Pai nosso. Obrigado.